02 Esboçar o círculo. O primeiro recurso na peça é um cilindro estrudado a partir de um perfil circular esboçado. 1. Clique em ressalto ou base estrudado na barra de ferramentas Recursos. Os planos frontal, superior e direito são exibidos na área de gráficos. 2. Mova o ponteiro sobre o plano superior para realçá-lo, depois clique para selecioná-lo. A exibição muda de forma que o plano superior fica de frente para você. Um esboço é aberto no plano superior. 3. Clique em círculo na barra de ferramentas Esboço. O Property Manager, gerenciador de propriedades, de círculo é aberto no painel esquerdo. 4. Mova o cursor sobre a origem. O ponteiro muda para. Isso indica uma relação coincidente entre o centro do círculo e a origem. 5. Clique para posicionar o ponto central na origem. 6. Mova o mouse e observe a visualização do círculo seguir dinamicamente o cursor. 7. Clique para finalizar o círculo e clique em OK. O tamanho das suas entidades de esboço não precisa ser exato. Por exemplo, este círculo não precisa ter o raio 64 mm. Mais tarde, você pode adicionar dimensões para especificar o tamanho das entidades de esboço. 03 Adicionar dimensões. Adicione uma dimensão de diâmetro ao círculo. 1. Clique em Dimensão Inteligente, barra de ferramentas Dimensões, Relações. 2. Selecione o círculo. Observe a visualização da dimensão de diâmetro. 3. Mova o ponteiro para onde você quer inserir a dimensão e clique para adicioná-la. A caixa de diálogo Modificar é exibida. O que fazer se a caixa de diálogo Modificar não abrir? 4. Na caixa Modificar, digite 128 mm, em seguida, clique em OK. E depois, na área de gráficos. 04 Extrudar o recurso base. Faça a extrusão do esboço 2D para criar o cilindro 3D. 1. Clique em Sair do esboço na barra de ferramentas Esboço. Saia do esboço quando terminar o perfil 2D e estiver pronto para criar o cilindro 3D. As definições para extrusão aparecem no Property Manager, gerenciador de propriedades. No painel esquerdo. 2. No Property Manager, gerenciador de propriedades, em direção 1. Selecione cego em condição final. Defina a profundidade como 7. Observe a visualização sombreada da extrusão. 3. Clique em OK. O primeiro recurso está completo. Ressalto Extrusão 1 aparece na árvore de projeto do Property Manager, gerenciador de propriedades, no painel da esquerda. 05 Salvar a peça. 1. Clique em Salvar na barra de ferramentas padrão. 2. Na caixa de diálogo, digite chapa de pressão como nome do arquivo. 3. Clique em Salvar. A extensão .sldprt é adicionada ao nome do arquivo e o arquivo é salvo. 06 Esboçar o ressalto. Crie um esboço para o ressalto do anel. 1. Clique em Ressalto ou base estrudado na barra de ferramentas Recursos. 2. Selecione a face superior da peça. 3. Clique em Superior na barra de ferramentas Vistas Padrão. 4. Clique em Círculo na barra de ferramentas Esboço. 5. Mova o cursor sobre a origem. O ponteiro muda para. O ressalto do anel está concêntrico com o cilindro base porque você iniciou ambos na origem. No esboço concluído, o símbolo indica este relacionamento. 6. Clique para posicionar o centro do círculo. 7. Mova o ponteiro para criar o círculo. 8. Clique para finalizar o círculo e clique em OK. No Property Manager, gerenciador de propriedades. 07 Dimensionar o esboço do ressalto. 1. Clique em Dimensão Inteligente, barra de ferramentas Dimensões, Relações. 2. Selecione o círculo. 3. Mova o ponteiro e clique para posicionar a dimensão. 4. Na caixa Modificar, digite 75 e clique em OK, depois clique na área de gráficos. 08 Aplicar offset a entidades. O círculo esboçado representa o lado externo do anel.
Crie o lado interno do anel usando a ferramenta Offset de entidades. 1. Clique em Offset na barra de ferramentas Esboço. 2. No Property Manager, gerenciador de propriedades, em Parâmetros. A. Defina a distância de offset como 5. B. Selecione Inverter para deslocar o círculo para o interior. 3. Selecione o círculo esboçado. Clique em OK. 09. Extrudar o ressalto do anel. Agora que o esboço está completo, faça a extrusão para criar o ressalto do anel. 1. Clique em Sair do esboço na barra de ferramentas Esboço. 2. Clique em Trimétrica na barra de ferramentas Vistas Padrão para uma melhor visão do modelo. 3. No Property Manager, gerenciador de propriedades, em direção 1, defina a profundidade como 12. 4. Clique em OK. 10. Esboçar o furo. 1. Clique em Corte extrudado na barra de ferramentas Recursos. 2. Selecione a face superior de ressalto Extrusão 1. 3. Clique em Superior na barra de ferramentas Vistas Padrão. 4. Clique em Círculo na barra de ferramentas Esboço. 5. Mova o cursor sobre a origem. 6. O ponteiro muda para 7. Clique para posicionar o centro do círculo. 8. Mova o ponteiro para criar o círculo. 9. Clique para finalizar o círculo e clique em OK. No Property Manager, gerenciador de propriedades. 11. Dimensionar o esboço do ressalto. 1. Clique em Dimensão Inteligente, barra de ferramentas Dimensões, Relações. 2. Selecione o círculo se ele já não estiver selecionado. 3. Mova o ponteiro e clique para posicionar a dimensão. 4. Na caixa Modificar, digite 25 e clique em OK. Depois clique na área de gráficos. 12. Criar um furo. Corte um furo através do centro da peça. 1. Clique em Sair do esboço, barra de ferramentas Esboço. 2. Clique em Trimétrica, barra de ferramentas Vistas Padrão. 3. No Property Manager, gerenciador de propriedades. Em direção 1, selecione Passante em condição final. 4. Clique em OK. Você pode usar o assistente de furação para adicionar furos personalizados ao modelo. Aprenda como criar furos do assistente de furação. Ignorar a lição do assistente de furação e trabalhar com filetes. 13. Adicionar filetes. Adicione um recurso de filete para arredondar as arestas da peça. 1. Clique em Filete na barra de ferramentas Recursos. 2. Clique em Trimétrica na barra de ferramentas Vistas Padrão. Para uma melhor visão do modelo. 3. No Property Manager, gerenciador de propriedades. A. Em tipo de filete, selecione filete de tamanho constante. B. Em parâmetros de filete, defina raio como 2. 4. Selecione a face superior do ressalto de anel e a face externa da base. Clique em OK. 14. Esboçar a extrusão do cilindro alto. Esboce um círculo para a extrusão do cilindro alto. 1. Clique em Ressalto ou base extrudado na barra de ferramentas Recursos. 2. Selecione a face superior do cilindro base. 3. Clique em Superior na barra de ferramentas Vistas Padrão. 4. Expanda o menu Float Linha no Command Manager Esboço e clique em Linha de Centro. A linha de centro atua como uma linha de construção para o próximo círculo. Ela mantém o centro do círculo vertical em relação à origem. 5. Mova o cursor sobre a origem até que ele mude para e clique para iniciar a linha de centro. 6. Mova o mouse sobre o início da linha de centro. O ponteiro muda para indicar que a linha de centro é vertical. 7. Quando a linha tiver cerca de 45 mm de comprimento, clique novamente para finalizá-la e, em seguida, pressione ESC. 15. Conclusão da extrusão do cilindro alto. 1. Clique em círculo na barra de ferramentas Esboço. 2. Mova o cursor sobre o ponto final da linha, não o ponto final da origem. O ponteiro muda para 3. Clique para iniciar o círculo. 4. Mova o cursor para definir o círculo e clique em para finalizá-lo.
5. Clique em OK para fechar o Property Manager, gerenciador de propriedades. 16. Dimensionar o esboço do cilindro alto. Dimensionar o esboço do cilindro alto. 1. Clique em Dimensão Inteligente, barra de ferramentas Dimensões, Relações. 2. Selecione o círculo se ele já não estiver selecionado. 3. Mova o ponteiro e clique para posicionar a dimensão. 4. Na caixa Modificar, insira 27 para a dimensão do círculo, clique em OK. Clique na área de gráficos. 5. Selecione a linha de centro vertical. 6. Mova o ponteiro e clique para posicionar a dimensão. 7. Na caixa Modificar, digite 35 para a posição do círculo, clique em OK. Depois clique na área de gráficos. 17. Adicionar a extrusão do cilindro alto. Agora que o esboço está feito, crie a extrusão para o ressalto do cilindro alto. 1. Clique em Sair do esboço na barra de ferramentas Esboço. 2. No Property Manager, gerenciador de propriedades, em direção 1, defina a profundidade como 30. 3. Se o círculo da área não estiver destacado em amarelo, selecione o círculo para definir o contorno selecionados. 4. Clique em OK. 5. Clique em Trimétrica na barra de ferramentas Vistas Padrão para uma melhor visão do modelo. 18. Esboçar o furo do cilindro alto. Faça um esboço para um furo através da extrusão do cilindro alto. 1. Clique em Corte extrudado na barra de ferramentas Recursos. 2. Selecione a face superior da extrusão do cilindro alto. 3. Clique em Círculo na barra de ferramentas Esboço. 4. Mova o cursor para a aresta do cilindro alto e deixe-o ali até que o ponto central do cilindro alto apareça, como mostrado. 5. Mova o cursor sobre o novo ponto central. 6. Clique para posicionar o centro do círculo. 7. Mova o ponteiro e clique para finalizar o círculo. 8. Clique em OK. 19. Dimensionar o esboço do furo do cilindro alto. Adicione uma dimensão para controlar o diâmetro do círculo. 1. Clique em Dimensão Inteligente, barra de ferramentas Dimensões, Relações. 2. Selecione o círculo se ele já não estiver selecionado. 3. Mova o ponteiro e clique para posicionar a dimensão. 4. Na caixa Modificar, digite 15 e clique em OK. Depois clique na área de gráficos. 20. Adicionar a extrusão do cilindro alto. Crie um furo no cilindro alto que atravesse a peça toda. 1. Clique em Sair do esboço na barra de ferramentas Esboço. 2. No Property Manager, gerenciador de propriedades, em direção 1. Selecione Passante em condição final. 3. Clique em OK. 21. Adicionar filetes ao cilindro alto. 1. Clique em Linhas ocultas visíveis na barra de ferramentas Exibir. 2. Clique em Filete na barra de ferramentas Recursos. O raio já está definido como 2 mm, correspondendo ao último filete que você adicionou ao modelo. 3. Selecione 4 itens para o filete, como mostrado. A face superior da extrusão do cilindro alto. Uma aresta de cada lado do cilindro alto, onde ele intercepta a extrusão de anel. A aresta do furo que atravessa o cilindro alto na base da primeira extrusão. 4. Clique em OK. 5. Clique em Sombreado com arestas na barra de ferramentas Exibir. 22. Criar um padrão circular. Crie 6 extrusões de cilindro alto com cortes e filetes distribuídos uniformemente em torno do eixo central da peça, usando a ferramenta padrão circular. 1. Clique em Exibir Ocultar, Exibir eixos temporários. Todos os eixos gerados pelo sistema na peça são exibidos. Selecione um deles como o eixo do padrão. 2. Na barra de ferramentas Recursos. Expanda a barra de ferramentas Float Padrão Linear e clique em Padrão Circular. 3. No Property Manager, gerenciador de propriedades, em direção 1. A. Selecione o eixo temporário no centro da peça para eixo do padrão. B. Selecione o espaçamento igual para que o número de criar instâncias. Forme um padrão uniforme em torno do eixo. C.
Defina número de instâncias circular como 6. 4. Clique em Recursos para padrão. 5. Na árvore de projeto Float do Property Manager, gerenciador de propriedades. Na área de gráficos, selecione os últimos 3 recursos, Filete 2, Corte de Extrusão 2 e Ressalto Extrusão 3. Clique em OK. 23. Adicionar o último filete. O último filete corre ao longo das arestas interior e exterior dos itens do padrão. 1. Clique em Exibir ou Ocultar, Exibir eixos temporários. Para desativar os eixos do sistema. 2. Clique em Filete na barra de Ferramentas Recursos. 3. Selecione 2 arestas como indicado. Você precisa selecionar uma aresta dentro do anel e outra do lado de fora. 4. Clique em OK para adicionar um filete de 2 mm. 5. Clique em Salvar na barra de ferramentas padrão. A peça está completa.